Olá, sou José Cristochic, aluno da disciplina de Melhoramento Genético, ministrado pelo professor Ivan de Ricardo Carvalho, e hoje vou apresentar o meu projeto de melhoramento da aveia preta para alta produção de cobertura vegetal. Bom, ah, as grandes culturas elas são a base alimentar de toda a humanidade e elas necessitam de uma alta demanda de nutrientes, da qualidade do solo e de manejos corretos de defensivos e também da nutrição vegetal. E dentre todas essas possibilidades, se destaca então o uso da palhada, ou dessa cobertura vegetal. Na região, então, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, destaca-se a utilização da aveia preta como uma cobertura. Ela é amplamente difundida e utilizada nesse meio. Sendo assim, então, o objetivo desse estudo foi o desenvolvimento de um genótipo que reúna alta produção de cobertura vegetal, de produção de biomassa. E a proposta, então, é de se obter um genótipo de aveia preta com alto desempenho de cobertura vegetal que seja destinado para a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. A caracterização genética e o sistema reprodutivo, então, da aveia preta, elas são plantas autógamas, são caracterizadas por possuírem flores brancas, pequenas e em tamanho pouco atrativo para insetos polinizadores, além de apresentarem homozigose, que significa então ter alelos idênticos localizados no mesmo locus nos genes. A autogamia ela é uma forma vantajosa de contexto genético e evolutivo, porque essas espécies elas se desenvolveram ao longo do seu processo evolutivo diversos mecanismos que favorecem a autofecundação. A cleistogamia ela é um processo caracterizado pela polinização do estigma em períodos que antecedem a abertura do botão floral ou a antese. Na espigueta, então, estão presentes 3 flores hermafroditas, sendo 2 viáveis e a central com um certo grau de esterilidade. Então, aqui a gente tem as características botânicas. Ela é a aveia preta, então, é da família das poáceas. Então, a espécie é a Avena strigosa. Algumas características fisiológicas e morfológicas. Ela apresenta características muito semelhantes às dos demais cereais de inverno, como o trigo, a aveia branca, o centeio, a triticale e a aveia. Ela é estruturada em raízes, colmos, folhas e inflorescência. Então aqui a gente tem uma imagem que dá para entender um pouco melhor a morfologia dessa planta e também como diferenciar a aveia dos demais cereais no início do seu desenvolvimento, que ela possui uma lígula um pouco maior do que os demais cereais e não possui aurícula, como mostra a cevada ao lado. A seleção dos genitores, então. Se tratando da aveia preta, a gente destaca a cultivar Iapar 61, que ela apresenta um ciclo tardio de cerca de 134 dias. Ela tem um prolongado período de cobertura de solo, então. Quanto às doenças, ela é moderadamente suscetível à ferrugem das folhas, do como e a eumintosporiose, mas essas moléstias, então, elas não comprometem muito a sua produção. E também a aveia preta para cobertura do solo, a Embrapa 139, mais conhecida como neblina. Ela tem um ciclo precoce e uma estatura alta, ela possui uma moderada resistência ao acamamento e à ferrugem da folha e do colmo, e pelo incremento de palha e raiz que ela proporciona ao solo, ela é especialmente indicada para cobertura vegetal do solo, e também na rotação de culturas e para semeadura direta. Para a gente obter, então, a variabilidade, esse projeto ele vai ser semeado em vasos, na casa de vegetação. Essas sementes vão ser tratadas com Vitavax Tiran, usando terra peneirada com substrato, onde as 2 cultivares vão ser semeadas em balde, em baldes, né, e vai ser desbastada as mais feias, deixando apenas uma planta por vaso. Vai ser semeado e escalonado durante 4 semanas para ver a diferenciação do período de florescimento. Para garantir, então, uma taxa de autofecundação que seja de 100%, eu devo cobrir a espigueta com papel para que não haja polinização cruzada com outra aveia preta. Isso se faz antes que ela saia da folha bandeira. Na emasculação, eu vou ter que, então, retirar a folha bandeira para o lado e deixar a espiga exposta. No terço médio, então, vai se encontrar as espiguetas viáveis para polinização. Essas devem ser retiradas, todas, as do terço inferior, com uma tesoura de bico fino, pontuda. Então, essas espiguetas são muito novas para receber os grãos de pólen.
e tirar a flor não fértil, que é a flor estéril. Os cruzamentos viáveis, então, eles vão resultar na F1, heterozigoto, que vai ser na F2, segregante. Após o processo anteriormente citado, então, vão ser direcionadas as anteras com o pólen viável do genitor parental masculino, com deposição sobre o estigma da flor emasculada, vai ser identificado cada planta e o cruzamento com as devidas informações do que foi feito. Os cruzamentos que deram certo vão resultar em indivíduos heterozigotos. Então, isso significa que a variabilidade genética que resultou na formação de populações segregantes. Os métodos utilizados, então, vai ser a seleção e a condução das plantas no melhoramento da aveia preta, vai ser a utilização da seleção massal e método populacional bulk. A nova planta, então, ela vai se chamar geração F1. As plantas da geração F1 são as autofecundadas, que vão dar geração a F2, que posteriormente elas vão ser levadas para o campo experimental, que vai ser no IRDER, onde elas vão ser selecionadas os melhores materiais com as características desejáveis, que é a alta produção da biomassa, que é a matéria verde. E posteriormente, então, teremos a geração F3, com o trabalho de semear e avaliar, selecionar, e será repetido os processos até que se obtenha as características desejadas. A partir de F4, a pressão, então, de seleção será aumentada para se obter mais rapidamente possível a característica que a gente deseja, que é a maior produção de biomassa. E assim que for identificável que elas estão em homozigose, eu vou poder repassar, então, para os parceiros realizar a semeadura em outros locais para avaliar o fenótipo com relação ao ambiente. A cronologia, então, das atividades. Vai ter a semeadura dos genitores, a emasculação e o cruzamento, ainda no ano de 2021, com a utilização do método de seleção populacional bulk, vai ser, então, de 2022 a 2025. Em cada geração é feita a seleção baseada na característica que eu procuro, que é a produção de cobertura verde, exercendo a pouca pressão de seleção no início, e com o avançar das gerações, fica mais nítido os materiais superiores e se eleva a pressão de seleção, almejando, então, características superiores nas plantas das gerações futuras. Quando chegarmos em F6, será separado as plantas que apresentam características distintas, superiores, né, as plantas de origem, que é o pai e a mãe, e serão semeadas linhas de plantio com essas plantas. Será feita uma avaliação do grau de homozigose desses materiais, e após essa avaliação, então, serão elencadas as melhores plantas e será feito um teste interno, levando em consideração essas plantas e as testemunhas, que são o pai, a mãe, e além da cultivar mais produtiva no mercado no momento. O lançamento, então, que após a gente lançar a cultivar elite, será lançada a terceira ou a quarta mais colocada, mais produtiva, que se destacou nesse projeto de melhoramento, no próximo processo de seleção no mercado, pois senão os meus concorrentes, então, eles vão acabar cruzando e adquirindo uma cultivar melhor do que a minha, então assim vai terminar a minha existência no mercado e melhoramento. Então a gente deve ter muito cuidado e se atentar na hora de lançar essas cultivares. Alguns cuidados, então, que devem ser tomados é usar o isolamento, apesar da aveia ela ser uma planta autógama com uma baixa taxa de polinização cruzada, ainda se recomenda utilizar o afastamento de outras cultivares. E, além disso, recomenda-se descartar a faixa vizinha da outra cultivar na colheita das sementes e evitar o cruzamento natural, devendo-se considerar também a possibilidade de ocorrência de contaminações físicas, especialmente oriundas de outras espécies de difícil separação, como a cevada, a triticale e o centeio. Os tratamentos fitossanitários em lavouras de produção de sementes, ele deve ser dado com a maior atenção ao controle de doenças transmissíveis por sementes. A purificação, o Roggen, devem ser eliminar as plantas de outras espécies cultivadas, silvestres ou nocivas, e plantas da mesma espécie que não pertencem a cultivar que está sendo multiplicada ou com variações genéticas da mesma cultivar. E ainda tomar um certo cuidado com o grau de umidade das sementes, os danos mecânicos e a limpeza da colhedora na hora de produzir essas sementes. Muito obrigado pela atenção.